Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de História e hoje o assunto é Roma, da monarquia à república. Essa é a parte 1, bora começar! Muito bem, nesse tema então a gente vai falar sobre a história de Roma. Na página 124, 125 e 126 contempla a parte 1 da nossa aula. Tem uma pergunta em laranja ali, diz assim: quais eram as principais diferenças entre o regime monárquico e o regime republicano em Roma? O que eu quero que você entenda é que a história de Roma ela é dividida em 3 partes: monarquia, república e império. Hoje, especificamente nessa aula, a gente vai falar só do período da monarquia. Na aula que vem, sobre o período da república, e aí na outra semana sobre a expansão romana e, enfim, o Império Romano, que é o terceiro período, que é o período mais conhecido do momento histórico de Roma. Na página 124 tem um mapa ali, mas daqui a pouco eu falo sobre esse mapa. Ele tem os povos que deram origem ao povo romano. O povo romano foi um povo que foi formado por alguns povos, assim como os gregos foram formados por dórios, jônios, eólios e outros. O povo romano ele foi formado por alguns. Diz assim no primeiro parágrafo: na mesma época em que os gregos colonizavam as terras na costa do Mediterrâneo e do Mar Negro, povos latinos fundavam na Península Itálica a cidade de Roma. O povoamento da Península Itálica resultou de várias ondas migratórias, ou seja, muitos povos foram migrando, muitos povos foram chegando na região. A principal dela foi a dos povos itálicos que começaram a entrar no território por volta de 2200 a.C. Entre esses povos se destacavam os latinos e os sanitas. Latinos é um dos povos principais que vai formar o povo romano. Não é à toa que o idioma romano é o idioma latino, ok? Quando se fala de idioma, quando se fala dos gregos, o idioma dos gregos era o próprio grego. Só que no caso dos romanos, o idioma deles é latim. Prof, pera, latim, aquele idioma lá que deu origem ao português, ao espanhol, ao francês, ao italiano? Pois é, a língua mãe dessas outras 4 línguas que eu acabei de te falar é esse idioma chamado de latim. Por isso a gente chama de América Latina, né? América que descende desses povos. Claro que a gente está falando de um período temporal bastante bem grande, né? Mas saiba que tem tudo a ver, ok? No parágrafo 3, ele vai falar sobre um outro povo que também formou os romanos, que foram os etruscos, e aí ele fala ali: de origem incerta, eles se estabeleceram ao norte do rio Tibre, onde desenvolveram o comércio marítimo, a pirataria, a agricultura, a criação de rebanhos e o artesanato. Por volta do século VII, os etruscos já formaram uma confederação de cidades-estado, e você já sabe o que é cidade-estado, a gente trabalhou isso lá atrás, e mantinham intensos contatos comerciais com os fenícios e com os gregos. No parágrafo 4 vai falar sobre os gregos, aqueles que a gente já trabalhou em algumas aulas aí. Diz assim: os gregos também fundaram importantes colônias no sul da Península Itálica e na Sicília, onde viviam cartagineses e de diferentes povos itálicos. Os helenos, ou seja, os gregos, só não conseguiram avançar para o norte porque foram barrados por cartagineses e etruscos. Aqui está dizendo o seguinte, pessoal: os gregos, aquele povo que a gente trabalhou nas aulas passadas, eles foram barrados pelos romanos. Eles foram barrados por povos que vão fundar o povo romano. E mais que isso, não só barrados, como depois serão dominados pelos romanos. Eu havia comentado numa outra aula que a gente chama de cultura greco-romana quando mistura a cultura dos gregos e dos romanos. Mas não é uma mistura assim, vamos misturar as nossas culturas? Não. Foi uma dominação que os romanos fizeram sobre os gregos, ok? Eles absorveram a cultura grega nessa dominação. Por isso que quando a gente fala de deuses da mitologia romana e deuses da mitologia grega, você vê a base é a mesma, né? Só mudam os nomes. Por exemplo, Zeus para o grego vira Júpiter para o romano. Um outro exemplo aqui, deixa eu pensar. Poseidon, o deus dos mares para o grego, vira Netuno para os romanos, ok? Que são os nomes dos nossos planetas, beleza? E aí no último parágrafo diz assim: muitos mitos envolvem a fundação de Roma. Segundo a tradição, a cidade teria sido fundada em 753 a.C. Vestígios arqueológicos indicam que, de fato, por volta do século VIII, formou-se uma comunidade naquela área e ela era composta de várias aldeias latinas, unidas provavelmente para defender dos sabinos, outro povo que habitava a região.
E aí, embaixo aí nessa imagem tem a linha temporal, a cronologia da história de Roma, que está na página 125, mas eu trouxe para esse slide aí, que eu já havia comentado, 3 períodos da história de Roma: monarquia, república e império. Na página 125, vamos falar sobre o primeiro período da história de Roma, que é a monarquia. Vamos já definir o que é isso, monarquia. Monarquia é uma forma de política em que tem uma pessoa no poder central. Mono significa um, arquia significa poder. Então é um período que tem um rei. Vamos falar sobre esse período. Diz assim, o primeiro parágrafo dessa parte, a monarquia romana. A história antiga de Roma geralmente é dividida em 3 períodos, que eu já falei para você, né? Monarquia, república e império. E aí o parágrafo 2 diz assim: desde a sua fundação, Roma foi governada por reis. Aí você olha e fala: nossa, prof, mas eu sempre ouvi falar nos imperadores romanos. Sim, só que os imperadores a gente vai falar num outro momento, lá no período do Império Romano, ok? Por enquanto aqui é apenas rei, é monarquia. Aí o texto continua: que esses reis eram escolhidos pelo Senado. Não esqueça, o Senado é um dos órgãos principais da história de Roma. A gente vai falar de novo dele mais para frente. Mas o que era o Senado? Um conselho, um grupo formado pelos chefes das famílias aristocráticas romanas. Como assim? Eram os cabeças, os chefes das famílias da nobreza de Roma, quem tinham posses, muitas terras, muito gado, que tinham um conjunto de bens muito grande. E essa galera que escolhia os reis. Muito parecido com a aristocracia lá dos gregos, né? Os nobres que comandavam a política, mas enfim, tem uma breve semelhança aqui. Aí o texto continua. Os reis, o que eles podiam fazer? Eles podiam declarar guerra, administrar a justiça e presidir rituais religiosos. Então, faziam um pouquinho de cada coisa. Apesar disso, deviam ouvir a opinião do Senado e dependiam das assembleias para garantir o seu poder. Isso é bastante importante. Eu sou o rei de Roma, mas ao mesmo tempo o Senado, que está logo abaixo do poder do rei, precisa ser ouvido. É importante. A influência política deles é muito grande. Quer um exemplo? Lá no terceiro período da história de Roma, no Império, teve um imperador chamado de Júlio César que foi assassinado pelo Senado, por senadores. É isso mesmo. Um imperador romano mandava em tudo, foi assassinado por senadores. Então perceba, o Senado ele cria o seu poder, a sua influência política desde o período da monarquia já. Isso é estabelecido com bastante força. Então, eu sou rei, mas saiba que eu tenho o Senado aqui, que eu preciso ouvir esse conselho, né? Esses chefes das famílias das nobrezas, da nobreza romana. E o parágrafo 3 diz assim: durante a monarquia, Roma cresceu rapidamente, então foi um período de crescimento. Esse crescimento se acelerou no século VII, quando os etruscos, né, um dos povos que formou o povo romano, se espalharam pela planície do Lácio e expandiram a atividade comercial na região. Com isso, Roma se urbanizou e tornou-se o centro do domínio etrusco na região do Lácio. O que eu quero que você saiba disso tudo? Que no período da monarquia romana houve um rápido crescimento, uma rápida expansão do povo etrusco, ou seja, do povo romano. Lembrando que outros povos formaram o povo romano, tá? Mas aqui nesse caso, especificamente o etrusco deu uma expandida. Na página 126, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura social de Roma, ou seja, as classes sociais. Naquela aula sobre os gregos, os espartanos, a gente falou que tinham lá, por exemplo, os esparciatas. Lá na aula sobre Atenas, tinham lá os cidadãos, os periecos, enfim. Agora vamos falar sobre Roma. Roma tem basicamente 4 grupos bem distintos: patrícios, plebeus, clientes e escravos. E nessa primeira parte vamos falar sobre patrícios e plebeus, tá? Diz assim, na página 126. A sociedade romana do período monárquico dividia basicamente nos seguintes grupos: patrícios, plebeus, clientes e escravos. Patrícios, vamos definir essa primeira classe. Patrício, gente, é a nobreza, é o aristocrata, é quem eu falei ali, aquele conselho que formava o Senado, dos chefes das famílias aristocráticas, que tinham muitas posses, muito gado, muitas riquezas, ok? Então, patrícios significa pais, e aí diz ali, ó, pertenciam às famílias que se consideravam descendentes dos fundadores de Roma. Então, eles se consideravam especiais. Eram muito ricos e possuíam gado e terras. Formavam a aristocracia da cidade, ou seja, a nobreza.
Quem são os plebeus? Os plebeus são a maioria. Significa multidão, vem de plebs. Eles trabalhavam no comércio, no artesanato, na agricultura, na criação de rebanhos e eram obrigados a servir o exército. Ou seja, do soldado ao camponês, do agricultor ao pecuarista, do comerciante ao artesão. Todos eles eram plebeus, uma classe de um poder aquisitivo, de um poder econômico muito menor comparado aos patrícios, ok? Quem comandavam eram os patrícios, por isso que eles estão no topo da pirâmide, e os plebeus eram essa maioria que não mandavam em muita coisa, e aí o texto termina ali falando que até o início da República não podiam participar da vida política, mesmo quando enriqueciam. Então, o comerciante lá que ficou rico olhava o patrício e falava, oh, eu sou rico também. O patrício olhava e falava, mas você ainda é plebeu, portanto você não vai participar da política. Aí você talvez lembre da aula sobre os gregos, porque aconteceu algo parecido. A aristocracia que comandava a política começa a acontecer várias tensões sociais. A galera que não era aristocrata, a galera que queria ser cidadão, começa com algumas revoltas. E aí você pergunta, prof, isso vai acontecer em Roma também? Também. Nós temos um choque cultural, uma tensão social entre patrícios e plebeus. Aqueles que mandam, os ricos, e aqueles que não mandam, a multidão, a maioria, agricultores, comerciantes, artesãos e soldados. Beleza? E para finalizar, quem são os clientes, quem são os escravos? Cuidado, tá? Clientes, quando a gente fala de cliente atualmente, eu tenho uma loja, vendi um produto para um cliente. Só que aqui não tem nada a ver, tá? No parágrafo 3, na bolinha onde diz sobre os clientes, diz assim: podiam ser tanto plebeus quanto patrícios. Aí você já dá aquela bugada e fala, oi, podia ser um ou outro? Sim, olha o que o texto diz. Os membros desse grupo pertenciam às famílias que juravam fidelidade ao chefe de outra família, o chamado patrono, que em geral era um patrício. Ou seja, a minha família jura fidelidade à sua. Como assim jurar fidelidade? Jurar fidelidade é no sentido de que a gente vai trabalhar para você, a gente vai fazer de certa forma o que você vai querer. Só que para isso eu quero proteção em troca. Isso vai acontecer muito quando Roma entra em crise, que é essa relação de patronato em que eu recorro ao meu senhor para ele me proteger e eu trabalhar para ele, ok? Prof, é quase como se fosse uma servidão. É quase como se fosse uma servidão, mas aqui a gente fala que é uma relação de patronato, ok? Para o patrício, quanto maior o número de clientes sob a sua proteção, maior era o seu prestígio social. Ou seja, quanto mais pessoas, quanto mais famílias eu tenho fiéis a mim, mais status eu tenho. E para finalizar, quem são os escravos? Quem são aquelas pessoas que foram colocadas como produtos, vamos dizer assim, foram colocadas como ausentes de liberdade? Diz assim: também havia em Roma, desse período da monarquia, um pequeno número de escravos. Era uma minoria, por isso que é a base da pirâmide, por isso que é um recorte um pouco menor. Ao contrário dos plebeus, eles não eram livres até conseguir quitar a sua dívida com o credor. Ou seja, estou devendo para você, vou trabalhar para você até pagar essa dívida. Eu não terei mais liberdade por conta da dívida que eu não estou conseguindo pagar. Virei um escravo, ok? Você também poderia virar um escravo se você fosse prisioneiro de guerra. Se Roma invadisse a sua cidade e você fosse capturado, muito provavelmente eles utilizariam a pessoa como escravo. Ok? Então, para finalizar na aula de hoje, a gente viu os povos que formaram o povo romano, o primeiro período, que é o período da monarquia, e a estrutura social, patrícios, plebeus, clientes e escravos. É isso por hoje. Espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção. E diga tchau.